paz do Senhor. Vamos estudar a lição de número 4, o drama de Jó. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É importante a sua participação. O drama de Jó. Estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje estudaremos, baseado no capítulo 1, versículo 13 a 22, também capítulo 2, 6 a 8, o drama de Jó. O objetivo desta lição, um objetivo geral, mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus e, como objetivos específicos, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos e demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Bem, esse é o momento do livro de Jó em que há o relato acerca da provação, que ele passou. Jó passou por um drama muito grande. Nós poderíamos dizer que várias calamidades se abateram sobre a vida de Jó, O comentarista da lição, ele inicialmente comenta aí nesse momento inicial que o sofrimento ele é uma condição humana, O sofrimento ele faz parte da condição humana. Algumas pessoas veem, inclusive é reconhecido também, tanto na literatura, como que algumas vozes estudiosos, inclusive no aspecto também social, antropológico, Jó é visto como um dos seres humanos que mais sofreu na história humana, pelo menos relatado na literatura antiga. E o sofrimento ele faz parte da condição humana. Interessante nós observarmos isso, tanto aqui no livro de Jó, quanto ao longo da história, da filosofia, também das ciências. O sofrimento ele faz parte da condição humana. Foi o que aconteceu aqui com Jó. Em um piscar de olhos, Jó ele perdeu tudo. Isso mostra então que o sofrimento ele faz parte então da condição humana, ou seja, primordialmente nós sofremos porque nós somos humanos, nós estamos na condição de humano. De repente então a vida de Jó ela mudou drasticamente, Jó então passa por calamidades. Seguindo aí o comentário da nossa lição, nós vamos observar que o comentarista, em primeiro lugar, ele enfoca ele organiza as tragédias em grupos, Primeiro, tragédia de natureza econômica. Jó era uma pessoa bem-sucedida. Ele comenta, por exemplo, o texto de Jó 1:3 diz que ele era um homem mais bem-sucedido, o maior de todos os do Oriente. Isso mostra, então, o respeito, a admiração que as pessoas tinham por ele, a sua riqueza, a sua prosperidade. Jó ele construiu uma imagem e essa imagem fez com que as pessoas então vissem como o maior então do Oriente, o maior de todos os do Oriente, é o que o texto diz, Bem, Jó então era uma pessoa que desenvolvia, para nós entendermos pelo texto, depreender pelo texto, ele exercia determinadas atividades, O texto revela que ele tinha uma grande quantidade de animais, de servos. Esse relato de que ele tinha uma grande quantidade de animais e de servos faz a gente entender que ele então se dedicava a algumas atividades na esfera comercial, Certamente, se nós trouxéssemos para os dias de hoje, Jó seria certamente iria se igualar com um empresário, na indústria, a indústria da atualidade, Talvez nós podemos observar e depreender pelo texto, as ovelhas nos tempos bíblicos, elas produziam lã, e a lã era utilizada para a produção têxtil, E os camelos e as jumentas eram utilizados como transporte de carga. Então, certamente, Jó ele tinha uma espécie, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, uma espécie de transportadora. Ele transportava, ele prestava serviços de transportes do Oriente para o Ocidente, enfim, era um homem, portanto, de negócios,
ele também fora bem sucedido na esfera do campo. Você observe aí no texto, quando vai relatar também a riqueza de Jó, o texto fala da quantidade de juntas de bois que ele tinha a seu serviço. Isso demonstra então que ele desenvolvia atividades rurais, atividades agrícolas, né? Ele deveria possuir uma grande extensão de terra. Ele não era, portanto, um nômade, ele era uma pessoa que tinha fixado então na terra, né? E ele então se dedicava ao cultivo da terra, né? Os bois, certamente as ovelhas, eram utilizados então nessas atividades, certamente os bois para realizar as atividades relacionadas ao plantio, né? E as ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Então Jó era um empreendedor, vamos dizer assim, na linguagem moderna, né? Então sucesso também na esfera do campo. O que aconteceu então na vida de Jó? De repente, então, seus negócios começam a desandar. As aflições, os dramas começam a acontecer na vida de Jó. Nós observamos aí o ataque do diabo na esfera comercial. O patriarca foi atingido de cheio, né, as suas atividades comerciais. O diabo, o adversário, ele procurou então atingir de cheio essas atividades comerciais do Jó. A gente pode ver pelo relato bíblico que o texto diz que os sabeus então vieram, e o texto nos diz que eles então atacaram as propriedades de Jó, né? Eles eram violentos, eles então atacaram a propriedade de Jó. A gente pode ver isso no capítulo 1 e no versículo a partir do versículo de número 13, né? O texto nos mostra então essa condição de calamidades na vida de Jó, né? Os sabeus então invadiram a terra do patriarca, levou-lhe os bois, levou-lhe as jumentas e passaram ao fio de espadas que lhe tangiam os rebanhos. Isso está em Jó, no capítulo 1 e o versículo 5. Já imaginou uma tragédia sobrevindo a Jó como esta, né? Não, realmente foi um momento assim muito difícil para Jó quando as suas propriedades elas foram atingidas. Então o comentarista ele aborda sobre o ataque na esfera comercial, mas também na esfera do campo, né? Também foi atingido. A fonte de produção de proteínas, de laticínios, foi atingido também de cheio. Nós podemos ver isso também pelo relato bíblico, né? Então essas calamidades elas atingiram então a cheio a riqueza então de Jó. Bem, então tragédia de natureza econômica. O aspecto econômico da vida de Jó, das atividades de Jó foram então atingidas, né? Em segundo lugar, o comentarista ele comenta sobre a tragédia de natureza familiar. Essa tragédia foi algo terrível também. Primeiro, em relação aos filhos. Os filhos de Jó, eles foram atingidos, né? Nós observamos aí no capítulo 1, versículo 13 a 15, os seus filhos estavam banqueteando, comendo, bebendo vinho na casa do irmão primogênito, e então aconteceu o infortúnio, né? Aconteceu então o que eles não estavam esperando, ou seja, a situação então calamitosa, um trágico acontecimento. O texto diz no versículo 18 e 19 que sobreveio um vento do deserto e deu nos 4 cantos da terra, que se abateram então sobre os jovens e eles morreram. Imagine você, os 10 filhos de Jó então morrendo, falecendo, né? Eram 7 filhos e 3 filhas, e de repente num dia só houve esses 10 óbitos na família de Jó. Veja, isso foi algo assim muito difícil. Se perder um filho já é difícil, imagine perder 10 num dia só. Foi o que aconteceu então na vida de Jó. Calamidades no aspecto
no aspecto familiar. Também o comentarista, dentro desse aspecto familiar, ele coloca também a situação da esposa de Jó. A esposa de Jó disse: amaldiçoa a Deus e morre. Isso está em Jó 2 e o versículo 9. Era como se ela estivesse dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Então era realmente a atitude da esposa de Jó. Realmente, então, não foi uma situação fácil também para Jó dentro desse aspecto aí relacionado à sua esposa, Bem, então, filhos e esposa. O comentarista ele faz uma aplicação logo em seguida no ponto 3, que da mesma forma que o vento assoprou sobre a família de Jó, hoje também existem ventos fortes que estão soprando sobre famílias inteiras. E ele destaca como, por exemplo, a degradação familiar, o divórcio, as drogas. Ele coloca isso como ventos que estão assoprando e destruindo também as famílias, Esse é um momento que você pode, então, como professor, fazer uma aplicação. Assim como os ventos vieram sobre a família de Jó, os ventos também hoje estão soprando sobre as famílias modernas, Bem, logo em seguida, o comentarista ele fala sobre a tragédia de natureza física e psicológica. Aqui também foi um momento muito difícil para Jó. Nesse momento, Jó perde um dos bens talvez maiores que nós temos, que é exatamente a questão da saúde. O comentarista diz: o diabo toca na saúde de Jó, Ou seja, o diabo então não desistiu, ele impôs tragédia de natureza econômica, familiar. Ele viu que isso não estava resultando em blasfêmia de Jó contra Deus. Foi quando então ele resolveu agir sobre a sua saúde física, Imagine, qual seria a doença de Jó? A doença de Jó era uma chaga maligna, uma doença de tal forma terrível, que o texto diz que ele chegava a se coçar com um caco de telha. Isso demonstra então, pelo relato bíblico, que ele ficou não somente inchado, mas ele ficou também com uma crosta supurante. Só para você observar o impacto da enfermidade de Jó, o impacto da enfermidade que Jó ele teve, veja bem o que nós podemos depreender dos relatos bíblicos em relação aos sofrimentos físicos que Jó passou. Jó ele teve tumores malignos da cabeça até os pés. Jó ele teve coceira. Jó ele teve grande tristeza. Ele perdeu o apetite. Ele teve insônia, Ele teve vermes, crostas chegaram a infestar o corpo de Jó. Ele teve furúnculo. Ele chegou a ter alucinações. Está no capítulo 7, versículo 14. A pele de Jó se deteriorou. Está no capítulo 13, o versículo 28. Ele teve atrofia dos músculos. Capítulo 16, versículo 8, 17, 7, 19 e 20. Ele chegou a ter mau hálito. 19 e 17. Ele teve perda dos dentes. Os dentes de Jó caíram. Jó 19 e 20. O sofrimento dele não parava. Capítulo 30, versículo 17. A pele dele se tornou escura. Capítulo 30, versículo 30. Ele teve febre intensa. Capítulo 30, versículo 30. E ele se tornou muito magro, Ele teve então perda de peso. Está no capítulo 33 e o versículo 21. Então, os pés, as pernas de Jó, o corpo de uma forma geral foi atingido então por essa doença. Certamente foi algo muito desconfortante para Jó. As dores eram terríveis, a ponto dele ter alucinações. Isso foi um momento então muito difícil certamente para Jó. Imagine, ele
perdeu o sono, ele tinha insônia, e no momento que ele conseguia cochilar, ele tinha alucinações, ele tinha então sonhos, né, terríveis. Então foi um sofrimento realmente indescritível, né? Então a saúde de Jó. Bem, ele foi atingido então no aspecto físico, o comentarista comenta aí que ele foi atingido na saúde no aspecto físico e também no aspecto psicológico. Então juntou o aspecto físico da sua doença, a sua saúde física foi atingida e também foi atingida a sua saúde mental, né? Bem, então os sofrimentos então na vida de Jó, sofrimentos então de natureza física e psicológica. Bem, então a gente pode observar aí esses sofrimentos de Jó que foram realmente indescritíveis. Então você pode explorar, né, esses acontecimentos aí, e para mostrar realmente para os alunos sentir o impacto do sofrimento de Jó. E realmente não foi fácil para Jó manter a sua fé de forma inabalável, e não ter a sua fé balançada. Somente um homem realmente de muita confiança em Deus é que poderia agir dessa forma, somente poderia permanecer em pé diante desta provação com a fé inabalável que Jó tinha em Deus. Então, essa lição de número 4, o drama de Jó, né? Então, caro professor, que você possa atentar para esses elementos aí relacionados ao sofrimento de Jó, calamidades, os mais diversos aspectos, econômico, familiar, social, né? Vieram sobre Jó de uma forma muito intensa. É claro que normalmente nesses sofrimentos surge então a questão: por que é que o justo sofre? E essa resposta vai ser dada então a partir das próximas lições, quando a gente vai começar a estudar então os debates, né, os amigos de Jó debatendo acerca do sofrimento. Então é interessante que você, como professor de escola dominical, nessa lição 4, foque apenas no drama de Jó. Certamente os alunos poderão já começar a discutir porque o justo sofre, enfim, mas é interessante que você mantenha dentro do tema. O tema é o drama, então concentre na lição 4 sobre o sofrimento. Então descreva o sofrimento, mostre a intensidade do sofrimento e deixe as discussões das razões do sofrimento para as lições para frente, porque senão atropela. E é interessante que para deixar os alunos também mais interessados, né, em participar da aula. Então, o drama de Jó foi a nossa lição de hoje. Que você possa, é interessante você mostrar sempre as referências bíblicas, sempre lembrando, pode ter pessoas novatas na aula, pode ter novos convertidos talvez, que não estão afeitos ao texto, então é interessante que você faça eles estarem com a Bíblia aberta, lerem o texto, para que possa se apropriar do conteúdo bíblico, ou seja, não apenas fale, mas mostre na Bíblia para que os alunos possam acompanhar e ser comprovado então biblicamente. Que Deus, portanto, o abençoe. Essa foi a nossa lição, a lição de número 4, o drama de Jó. Que Deus o abençoe e aguardamos você, esperamos você nas nossas próximas lições. Até lá!